Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Thiago. Eu sou o Sandy. Eu sou o Matheus. E eu sou o Marcos. Somos alunos da FATEC Sunji Nishimura de Pompeia, interior de São Paulo, do curso de Mecanização em Agricultura de Precisão. E hoje nós vamos falar com vocês a respeito das amostragens de pragas e doenças na cultura da cana. Mas antes disso, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação e curtirem o nosso vídeo. E agora, vamos pro vídeo. Dando continuidade ao nosso conteúdo, eu vou falar sobre uma das pragas que nós vamos abordar, que no caso é a cigarrinha da cana. Ela é uma das mais importantes na cultura. Os ovos são colocados ali na região da bainha, próximo da base. A ninfa, inicialmente, ela é de cor alaranjada e ela procura alimento no coleto ou nas radículas da planta. Ela suga a seiva e por esse motivo produz espumas que mais tarde servirá para protegê-la. Passa pelas fases ali de desenvolvimento em aproximadamente 37 dias, por todas as fases, né? E como eu falei lá da questão das espumas, quando elas estão prestes a se tornar adultas, a espuma seca, servindo de abrigo para elas. Os adultos, eles têm hábitos crepuscular noturnos, né? Ou seja, são aqueles horários em que ocorrem as transições do período escuro para o período claro, ou seja, ao amanhecer ou ao anoitecer. E elas também são um pouco ativas durante o dia. Elas se escondem durante o dia no solo ou no próprio interior das plantas mesmo. Nos canaviais, elas surgem no início aí das chuvas, geralmente lá pelo mês de setembro, outubro, aqui, se tratando aqui do interior do estado de São Paulo, né? E ao se alimentar das plantas, elas causam a queima da cana e reduz também o tamanho do diâmetro dos entrenós. E com isso, elas causam estrias nas folhas, que inicialmente são amareladas, né? O que tornam avermelhadas e depois opacas, diminuindo a fotossíntese e com isso a sacarose, consequentemente, né? As picadas causam uma morte e a murcha do como. A segunda geração da praga, geralmente no mês de janeiro, causam os piores índices de perda, no caso, ou os maiores índices de perdas, que podem chegar até 25%. Em se tratando de monitoramento, eles podem ser feitos com armadilhas e de placas amareladas e até mesmo com as próprias ninfas, né? Contando os insetos a cada metro linear. Isso a partir de 5 pontos por hectare, ou seja, cada ponto vai ser representado por 1 metro linear. E em se tratando de controle, né, o nível de controle ele vai se dar quando ocorrerem aí, ou seja, quando aparecerem a ocorrência de 2 a 3 ninfas por metro linear dentro desse suco. Já o nível de dano econômico, ele se dá quando ocorrem de 5 a 8 registros de ninfas por metro linear. Bom, na primeira geração, o controle é mais eficiente e por isso que é tão importante esse monitoramento e que também ele aconteça nos momentos indicados e da forma que se deve ser. Bom, vou falar sobre o cupim de solo, que também é uma das mais importantes pragas na cultura da cana aqui no Brasil. São insetos, geralmente sociáveis, que vivem em colônias. No plantio, ele ataca geralmente os toletes, causando galeria, que por vezes causa uma quebra e a seca da cana. Em canas novas, costuma causar o sintoma conhecido como coração morto, que nada mais é que a morte da gema apical. Em questão ao monitoramento, atualmente não existe um sistema padrão adotado, por falta de estudos com embasamentos científicos. Nas áreas onde serão implantadas a cultura, os produtores costumam colocar iscas atrativas antes da instalação da cultura. Essas iscas são os toletes de cana ou o termitrap, que é o papel corrugado. A quais são acondicionadas a uma pequena profundidade do solo. É um espaçamento de 25 metros entre linhas e 20 metros na linha, que por sua vez eles ficam ali cerca de no mínimo 10 dias o termitrap e no mínimo 30 dias o tolete de cana, e depois desse período eles são retirados para avaliação. Caso o nível de infestação seja maior que 20%, adota-se o controle químico. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto, vou falar um pouco sobre o besouro Mygdalus, que é a espécie mais comum de besouros, que é praga da cultura da cana. Mas existe pelo menos 9 outras espécies que são menos frequentes, mas que são pragas dessa cultura. Bom, na região sudeste, nos meses de maio e agosto, que são os meses mais frios e secos,
são os meses em que tem a maior incidência dessa praga, ou seja, tem uma maior concentração. Bom, nesses meses, os machos atraídos pelo feromônio da fêmea, eles vêm acasalar com as mesmas. Bom, e as larvas que nasceram após o acasalamento, elas irão destruir o sistema radicular e os internódios basais, que podem secar, levando à morte da cana. Bom, nos canaviais mais novos, esse secamento vai ocorrer que vai ficar algumas falhas em canaviais mais novos, e já em canaviais mais velhos, algumas plantas podem secar e vir à morte. Bom, o nível de dano econômico e o de controle ainda não foram determinados. Precisam ser feitos mais estudos para se ter um melhor dado sobre esse dado. Bom, o monitoramento de adultos da praga pode ser feito com armadilhas de feromônios, e o de larvas através de contagem de insetos por meio de trincheiras, que é feito um buraco perto ali das raízes da cana, e é feita essa verificação. Quanto a doenças na cultura da cana, tem-se no mercado inúmeras variedades, dentre elas algumas variedades que têm resistência a certos tipos de doenças, e o produtor, na hora de fazer a escolha da variedade para fazer o plantio, ele tem que optar por uma variedade que tenha um teor produtivo satisfatório e ao mesmo tempo seja resistente a alguns tipos de doenças que, no caso, a região onde ele estará trabalhando está exposta. Se ele optar por uma variedade de alto teor produtivo e não levar em consideração fatores como resistência a doenças, a gente entendendo que a cana é uma cultura perene, que é onde vai ser feito alguns cortes durante seu ciclo, problemas relacionados a doenças serão fatores de impacto a cada corte, digamos assim. A cultura terá um subdesenvolvimento por questões de incidência de doença. Lembrando também que, além dessa redução de produtividade que o produtor terá, ele também terá que entrar com controle químico a fim de tentar regredir o efeito da doença na cultura. Quanto a doenças, temos a informação na literatura de 216 doenças catalogadas na cultura da cana. Dentre essas 216, 58 estão presentes no Brasil, onde dessas 58, 10 doenças são de extrema importância econômica para os produtores. Falando de doenças fúngicas, temos uma doença bem expressiva que está presente em vários canaviais do Brasil, que é a ferrugem da cana. Os sintomas da ferrugem da cana são manchas de comprimento de 1 a 10 milímetros de coloração amarela pálida e que evolui rapidamente para uma coloração marrom. Quanto ao controle, o controle se dá através de seleção de variedades resistentes à ferrugem, pode ser resistência intermediárias a resistência, controle químico e um bom preparo de solo. Falando ainda de fungos, temos outra doença chamada carvão. Ela foi registrada no Brasil em 1946, no município de Assis. Quanto ao carvão, ela vai ter uma diminuição no desenvolvimento da planta, também vai ocasionar um superbrotamento das touceiras, como também vai ocasionar a diminuição do diâmetro do colmo. E vai desenvolver, vai começar a estimular o crescimento apical, desenvolvendo o que o pessoal chama de chicote, que é o que vai acabar posteriormente disseminando o fungo no restante da lavoura. O controle para esse tipo de doença pode ser utilizado pousio, pode ser utilizado culturas resistentes e o tratamento do tolete, que seria um tratamento térmico
para matar o fungo já no colmo. Agora falando de doenças bacterianas, a gente pode citar a escaldadura das folhas, que ela é dada da seguinte forma: ela tem 3 sintomas. O primeiro sintoma é o latente, o segundo o crônico e o terceiro o agudo. Ela provoca a má formação dos toletes, do plantio, morte das touceiras e diminuição da produção. O controle dessa doença pode ser dado por o que o pessoal chama de hoeing, que seria o corte das plantas que estão com essa doença, desde a remoção de toda a planta, desde a touceira, a fim de não ter o perfilhamento e para ter de fato a erradicação desse problema da lavoura. Bom, agora vamos falar de uma doença bacteriana ainda, que é o ractismo da solqueira. É uma das principais doenças da cultura da cana e a particularidade dela é que não é possível notar o fator que causa o problema, digamos assim. Como que seria o sistema de amostragem do ractismo da solqueira? Deve-se escolher plantas de forma aleatória, evitando selecionar plantas da mesma solqueira. Essas plantas devem ser removidas, de preferência sem o auxílio de facões, e elas devem ser agrupadas em feixes. Cada amostra deve conter 100 colmos e a forma de extração desses colmos, o primeiro corte dela tem que ser a parte superior no formato de bisal e a parte inferior no formato transversal. Deve-se escolher do segundo ao terceiro entrinó de baixo para cima e evitar colmos com perfuração de broca. A extração do líquido do xilema deve ser feito através de um compressor de laboratório ou um compressor de borracharia com redução de pressão. Ela utiliza uma adaptação similar a uma teteira que é acoplada na mangueira de saída do compressor. Se coloca a parte do colmo cortada em formato transversal nessa adaptação e quando é dada a pressão, coloca o objeto que vai ser coletado, o líquido do xilema. Ele tem capacidade de cerca de 1,5 ml, onde será coletado esse líquido. E essa extração tem que ser feita dentre no máximo 2 horas depois do corte, e dependendo do prazo que será o prazo da análise desse líquido, deve-se adicionar um conservante. Para essa doença do ractismo da solqueira não existe controle químico. A única forma de se exterminar ela é replantando novamente o canavial. E durante essa reforma é necessário tomar cuidado quanto à muda que estará sendo introduzida. Ela deve anteriormente ter passado por um tratamento térmico ou ter passado por exame laboratorial que elimine a possibilidade de estar trazendo esse patógeno novamente para o canavial. Bom, dando continuidade no vídeo, agora nós vamos falar sobre a principal praga da cana-de-açúcar. Por isso ela foi colocada para ser dita por último, para discorrermos um pouco mais. E também nós vamos abordar mais para frente sobre monitoramento. A praga em questão é a broca na cana-de-açúcar. Ela é a principal praga, né, da cana-de-açúcar, e ela está presente, ou seja, ela ocorre em todo o hemisfério oeste do planeta. Os ovos são de difícil identificação, eles são colocados de 5 até 50 e eles são agrupados de uma forma que ficam se parecendo com escamas de peixes. A lagarta, quando ela nasce, né, ou eclode, ela vai em direção ao como, raspando as folhas. Ali na região do nó, ela perfura e penetra em direção ao topo, criando galerias transversais. Elas podem abrir orifícios ao longo do como, fechando esse mesmo orifício depois com os restos do alimento que ela comeu, no caso, e até mesmo com as próprias fezes dela. O ciclo varia de 30 a 45 dias, né?
ela lagarta, ela pode ocasionar a quebra dos colmos, o enraizamento aéreo, e com a entrada desses fungos nas galerias que foram abertas anteriormente, começam a ocorrer as perdas dos colmos, prejudicando a produção de açúcar e também de álcool. E também, para cada 1% de infestação, tem-se uma perda de 1,14% na produção. E também perde-se 0,42% em açúcar e também 0,21% quanto à produção de álcool. Bom, vamos falar agora do monitoramento da broca. Bom, para realizarmos a amostragem da mesma, a gente vai coletar cerca de 30 canas por hectare. Para a gente fazer essa coleta, a gente anda em zigue-zague no talhão, fazendo a coleta da mesma. Após a coleta, a gente vai partir a cana no sentido longitudinal e vamos pegar ela e vamos contar os entrenós brocados. Após feita essa contagem, a gente vai fazer um cálculo para ver o nível de infestação. Esse cálculo é o número de entrenós brocados vezes 100, dividido pelo número de entrenós total. Caso o resultado do cálculo dê mais de 5%, a infestação vai ser mais de 5%, a gente vai ter que adotar um controle dessa broca. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo que foi abordado. Lembrando que tudo o que foi discutido aqui e abordado vai ser colocado no nosso canal aqui em forma de material escrito, né? E a gente gostaria de pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo e ativem o sininho de notificação. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, pessoal.